Projeto Consciência Espírita, Inácio vai comentar na mensagem 49, que ele intitula Riqueza e Pobreza, a passagem do capítulo 18 de Lucas, no versículo 22, do Evangelho de Lucas, versículo 22, uma citação de Jesus, não é? Lá na parábola do jovem rico, quando Jesus afirmou assim: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Acredito que todo mundo aqui já teve contato, de alguma forma, com a parábola do jovem rico, entende e conhece essa parábola, mas para que a gente situe, para que a gente consiga contextualizar, a gente vai fazer a leitura agora rapidamente desse trecho, tá? Só para a gente contextualizar o estudo. Um moço rico. Certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: Desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nessa vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Então, a gente fazendo uma contextualização da passagem, da parábola, Inácio divide a mensagem em 3 partes. Não é? Na primeira parte ele fala sobre uma visão geral de como a gente tem interpretado o contexto do Evangelho. Não é? Então, na segunda parte ele fala especificamente sobre a passagem, e na terceira ele vai falar mais diretamente para cada um de nós. Não é? Como que a gente deveria se portar diante disso tudo. Então, no primeiro momento, a gente vai entender que Inácio vai fazer a distinção na mensagem entre riqueza e pobreza, e quando a gente tem a visão, costuma estudar a parábola do jovem rico, a gente pensa que ela fala sobre dinheiro. Parece até estranho a gente pensar dessa forma, mas a parte do dinheiro não ficaria muito em segundo plano do que realmente é a essência dessa mensagem. E a gente não tem tido a facilidade de abrir mão de alguns pontos de vistas, de tentar fazer uma reflexão mais profunda a respeito do Evangelho, a respeito de visões que a gente vem trazendo já de algumas experiências na carne, da visão mesmo geral que a gente tem tido, do que a gente recebe de ensinamento, né? De outras religiões, de outras vivências que a gente teve no passado, espiritualmente falando. E Inácio vai chamar a atenção disso, a respeito desse detalhe, porque muitas vezes, se apegando a essa má interpretação da letra, nós nos abstemos de vivenciar aquilo que Jesus nos pede, porque a gente reconhece como impraticável. Se nós formos pegar ao pé da letra essa mensagem, a gente vai ver que ela seria, de certa forma, impraticável. Não é? Qual de nós aqui que abriria mão de tudo o que tem, não é? Venderia tudo e daria aos pobres, repartindo tudo que tinha e dando aos pobres e seguindo com Jesus?
Não é? Porque quando Pedro fala, até mesmo quando Pedro fala que nós largamos família para seguir Jesus, a gente não pode tomar isso no sentido literal. Está relatado no próprio Evangelho que Pedro era casado, ele tinha sua mulher, ele tinha os seus filhos, ele tinha uma preocupação com a sua sogra, que foi curada por Jesus, não é? Que adoeceu e que próprio Jesus a curou. Então, quer dizer, quando ele fala em abandonar casa, abandonar família, em que sentido a gente precisa interpretar isso para que a gente não fale assim, eu jamais vou abrir mão disso. Eu não deixaria minha família por nada, nem para seguir Jesus. Não é? Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso. E aí Inácio ele inicia a mensagem dizendo assim, olha, não faltam no mundo aqueles que se utilizam inadvertidamente das palavras de Jesus a pretexto de esquivarem-se da efetivação de suas admoestações, alegando-as de caráter impraticável para os que se encontram encarnados em um plano de provas e de expiações como a terra, porquanto dificilmente encontraríamos alguém no orbe com tamanho espírito de desapego para renunciar todas as suas posses materiais. Lembrando que foi pergunta de quem estava lá naquele momento, mas quem é que pode se salvar então? Não é? Por quê? Porque a compreensão, a capacidade de compreensão não conseguiu alcançar o teor do ensinamento que Jesus queria dar, não só para aquele grupo restrito de pessoas, de espíritos encarnados e alguns desencarnados que ali estavam, mas deixar uma mensagem que se perpetuasse através dos milênios para toda a humanidade. Porque quando a gente pega o Evangelho, a gente vê nos discípulos, cada um dos discípulos tem uma característica que bate muito com as características individuais de cada um de nós. Então, quando Jesus se refere a um dos discípulos, quando Jesus cura um doente, é como se ele estivesse falando conosco mesmo. Não é? Faça dessa forma, haja de determinada maneira, não haja assim, pense de determinada forma, reflita sobre determinado contexto, sobre esse prisma e etc. Não é? Porque senão ficaria muito restrito, não é? Especificamente para aquele grupo que ali estava. Inácio prossegue, assim, ainda que apresente significativa lição, o diálogo de Jesus com o jovem rico figura como uma das mais controversas interpretações humanas acerca dos ensinamentos evangélicos. A passagem anotada por Lucas, entretanto, deve ser ensejo para profundas considerações a respeito do tesouro amoedado e sobre o uso que o homem costumeiramente faz dele. Então a gente tem, até mesmo no nosso meio espírita, nós temos uma tendência de acreditar que a riqueza é uma prova muito mais difícil do que a pobreza. Acreditando que aqueles que passam pela prova da riqueza encontram dificuldades maiores de superar aquela prova do que alguém que é pobre, do que alguém que não tem recursos financeiros. Não é? A gente está falando no princípio aqui só do recurso amoedado, da questão financeira. E muito baseado nessa interpretação dessa passagem. E aí a gente vai entender, de acordo com o que a doutrina espírita nos relata, que a prova para o espírito ela é neutra. Que a diferença é a forma como cada um de nós se posiciona diante da prova. A atitude e a postura do indivíduo no processo reencarnatório dentro desse contexto da evolução geral, que ele precisa se submeter. Então, se eu falo assim, a prova da riqueza é muito mais difícil. Para quem? Provavelmente eu estou falando para mim mesmo, acreditando que se eu estivesse na condição de alguém que tem posse, financeiramente falando, eu não conseguiria vencer essa prova. E Deus, como sendo justo, se Ele colocasse nas mãos de alguém, no caminho de alguém, uma prova que fosse mais difícil de ser superada do que de outro, Ele não estaria sendo justo. Então, onde está a justiça da própria reencarnação, a gente acreditando assim, olha, mesmo se olhando no contexto das experiências passadas, poxa, se é mais fácil eu conseguir a minha redenção espiritual sendo pobre, por que Deus me colocou rico? Por que Deus fez que houvessem pessoas que conquistam a riqueza no plano material? E da mesma forma como a gente não pode interpretar que a pobreza, no sentido material, é passagem garantida para a redenção espiritual. Porque existem pobres que têm muito mais dificuldades de assimilar o contexto da sua existência
renunciando a determinados valores que eles ainda nem têm, nem possuem, materialmente falando. Então tem gente que é pobre, de maré de si, como a gente diz no dito popular, e passa toda a sua existência com o pensamento voltado para uma riqueza que ele quer conquistar, mas que provavelmente ele não conquistará. E por conta dessa insubmissão à vontade divina, que o pede para vivenciar aquela experiência na pobreza, ele se torna um pobre orgulhoso, um pobre revoltado. Porque ele tem dificuldades em renunciar e entender que aquele momento que ele está passando é transitório. Então, como os valores deles estão bem fundamentados sobre a questão da visão que ele tem de mundo, do que é ser bem-sucedido no mundo, do que é ter uma boa vida, do que é vencer no mundo, a pessoa está vinculada com esses valores. E como ela não tem esses valores, ela se sente frustrada. Ele se sente um espírito revoltado. Então, ele olha sempre para quem tem e passa a vida inteira olhando para quem tem e querendo aquilo que ele não tem. Não, ele aspira a ter aquela riqueza, mas como a vida não possibilita que ele a tenha, ele se sente revoltado. Ele almeja a riqueza, ele quer ter. É como a gente está dizendo, né? Tem pessoas que são escravas do que tem e outras que são escravas do que não tem. Que passa a vida inteira, eu quero ter, eu preciso ter, eu quero ter, e não vive outra coisa. Porque está com a mente vinculada com o que acha que é importante para ele. E esquece do que está ao redor. É crescer conscientemente, não é? Então, primeiro é preciso ter uma consciência do que nós somos, para depois tentar transformar. E como muitas vezes nós estamos inconscientes do que somos, a gente tem dificuldade em transformar. Porque quando a gente não reconhece uma postura como sendo equivocada, a gente não modifica. E muitas vezes é através da própria experiência, da dificuldade, que a gente vai começar a enxergar, né, as dificuldades. Porque aí a gente vai pensar nessa passagem sobre esse prisma. Porque senão, o que acontece? É o que Inácio diz aqui no começo. Como a maior parte da população do globo não tem posse do ouro, da matéria, da riqueza, porque a maior parte não é rica, a maior parte é pobre, não é? Aí a gente acha que nós estamos livres, então a gente pensa assim, bom, essa parábola é para o jovem rico. Como eu não sou rico, eu estou tranquilo. Percebe? E aí é onde a gente precisa se ater e começar a refletir sobre um prisma mais elevado. Lembrando que essa mensagem está num livro que se chama Consciência Espírita, que nos pede uma vivência maior desses preceitos espíritas. Que nesse momento nos é pedido algo além do que a gente tem feito ultimamente. Ultimamente, nas últimas reencarnações e nessa também. Então, muitas vezes eu não tenho dinheiro. Não tenho uma condição financeira grande, não tenho grandes posses, não tenho muitas casas, ou não tenho nenhuma casa, não tenho um carro, mas eu tenho uma cama. E se alguém sentar na minha cama, nossa, se alguém sentar na minha cama, não é a mesma coisa de pisar no meu calo. Eu tenho um irmão, somos todos pobres, temos muito pouca coisa, muito pouca coisa, mas se ele pegar uma camisa minha emprestado, sem me falar nada, ou se ele vir e pegar o que é meu, eu não sei dividir. E assim por diante. Quando a gente é chamado a refletir sobre essa forma, a gente vai entender que riqueza e pobreza, nesse sentido, não está só vinculado aos valores do dinheiro. Por isso que a gente disse no início, não é? O dinheiro, nessa passagem, ficaria muito em segundo plano sob esse prisma. E aí Inácio, ele continua no segundo momento, ele vai falar exatamente sobre o contexto da mensagem. Olha o que ele diz, olha. Ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me, recomenda Jesus ao príncipe que desejava inteirar-se acerca de como herdar a vida eterna. Então quer dizer, ele inicia dizendo, olha, quem se aproximou de Jesus foi o próprio príncipe. E por ele ser chamado de príncipe, no contexto judaico, era alguém que tinha uma influência muito grande. Um líder, um governante, alguém que exercia uma influência social e material dentro do contexto judaico. E era alguém que se preocupava
em vivenciar as leis mosaicas. Era alguém que respeitava e tentava vivenciar as leis do Antigo Testamento. Porque quando Jesus vai até ele, ele diz, tudo isso eu tenho feito. Ou seja, amar o seu pai, amar sua mãe, não adulterar, amar Deus sobre todas as coisas e etc. Não é? Então ele não estava falando com um leigo. E a gente precisa entender que ao se aproximar de Jesus, ele diz, bom mestre. E ele é até advertido por Jesus, por que você me chama de bom? Bom é só Deus. Não é? Daí a gente entende que nesse diálogo era alguém que se aproximava de Jesus não para tentar colocar Jesus à prova, não é? Para ver qual seria a reação de Jesus e etc. Era alguém que realmente estava interessado em algo que Jesus tinha para oferecer. Alguém que provavelmente já estava fazendo reflexões na sua intimidade sobre a vida que ele levava e algo que a sua própria consciência estava cobrando, pedindo uma mudança de postura. Não é? Porque mesmo tentando seguir aquilo que era recomendado no Antigo Testamento, ele sentiu em Jesus essa possibilidade de dar um passo além. E aí, Inácio prossegue, avaliemos que o conselho do mestre não deve ser tomado como convite à irresponsabilidade, porque isso seria considerar a recomendação do Cristo como medida inconsequente e desprovida de lógica. Porque vamos pegar no princípio. O que é a questão da evolução, da caminhada que o espírito faz? Ela é gradativa, mas ela precisa ser constante, não é? Mas ela é gradativa. Esse espírito, naquele momento, estava em um período de transição íntima, porque ele estava entre a lei do Antigo Testamento e a renovação que Jesus oferecia. Não é? Então Jesus pedia algo além. E todas as vezes que nós almejamos nos elevar espiritualmente, a gente precisa fazer em contrapartida um esforço semelhante à altura que a gente quer alcançar. Se você quer subir um degrau, você precisa efetivar um esforço para subir um degrau. Agora, se você quer subir o Himalaia, você precisa de esforços condizentes para essa empreitada. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Então, a gente pensar no contexto do judeu do Antigo Testamento e da renovação que Jesus oferecia, é mais ou menos assim. Ele era judeu, acreditava em Moisés, acreditava em Abraão, Isaac e Jacó e num Deus único. Ele pagava os seus tributos. Ele aceitava a lei como orientação que vinha dos planos mais altos da vida. E como judeu, ele pagava o dízimo. E o dízimo era 10% da renda que ele obtinha mensalmente. E teoricamente o tributo que Jesus pedia não era sobre a renda, era sobre o capital que ele possuía. Percebe a diferença? Porque o dízimo se é cobrado da renda, não do capital que a pessoa tem. Não é pedir 10% do que ela tem, é do que ela ganha, do que ela arrecada. E Jesus, quando diz, olha, vende tudo e reparte. Aí ele pensa assim, poxa vida. Teórica, entre aspas, o Novo Testamento, a mensagem de Jesus é mais difícil que a mensagem de Moisés. É mais difícil que a recomendação de Moisés. Como dar esse próximo passo e seguir o Cristo, a quem eu já reconheço como bom mestre, mas trago em mim as minhas dificuldades. E aí, nesse contexto, ele reflete a respeito da sua intimidade e se vê incapacitado de abrir mão do que ele possuía. Mas, como Inácio disse, interpretar essa passagem ao pé da letra é considerar Jesus como um professor ignorante. Porque Jesus não recomendaria que ele abrisse mão de tudo e ficasse sem nada. Nós estamos estudando o capítulo 18 do Evangelho de Lucas. O finalzinho do Evangelho de Lucas. No capítulo 19, Jesus adentra uma vila e lá ele encontra com um homem chamado Zaqueu, que sobe numa árvore para ter contato com o mestre.
E quando ele tem esse contato com o mestre e reconhece as suas dificuldades, ele fala assim, Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho. E do que eu devo, eu vou pagar 4 vezes mais. E Jesus, referindo-se, conversando com Zaqueu, diz, você nesse momento alcançou a condição da vida eterna, ou seja, um passo para alcançar a vida eterna. Então Jesus seria incoerente de mandar o jovem rico dar tudo, e quando o Zaqueu fala assim, não, eu vou dar só a metade, pago 4 vezes do que eu devo, vou restituir, onde que está a balança igual para os dois lados? Então o problema não está nas atitudes de Jesus, e sim na forma equivocada como nós entendemos essa passagem. Porque quando a gente pensa na parábola do jovem rico, a gente só pensa na palavra rico. A gente esquece da palavra jovem. Então a gente esquece, né, da palavra jovem e se lembra da palavra rico. Porque para aquele jovem rico, o mais difícil não era abrir mão da riqueza, mas sim da juventude. Porque eu faço uma pergunta para qualquer um de vocês aqui. Você é jovem, você é um príncipe, você tem posses, você tem poder nas relações sociais. Se você abrir mão da sua juventude para seguir Jesus, você vai abrir mão do que você tem no momento como o que é mais importante para você. Porque se a parábola fosse do jovem, aliás, do idoso em estado terminal rico, a parábola ganharia outra dimensão. Imaginemos alguém doente, em fase terminal, que os médicos falaram assim, olha, você tem 1 semana de vida. E ele é cheio de posses, mas é velho, já está doente. E ele vai conversar com Jesus e Jesus fala assim, vende tudo que você tem, doa aos pobres e me segue. Seria mais fácil, não seria? Então o desafio não estava na riqueza, estava na juventude do indivíduo. Porque como jovem, ele entendia que tinha toda a vida pela frente. E abrir mão daquilo seria abrir mão do que ele tinha como mais valioso para a sua vida. Essa interpretação é a interpretação que a gente tem hoje, mas não foi a interpretação que ele fez. Tanto é que ele não seguiu Jesus naquele momento. Ele abriu mão de se entregar àquela vida que Jesus recomendava, porque os valores que ele tinha, que carregava e que alimentavam, para ele, eram muito mais importantes. Senão, ele não largava. Senão, ele teria largado, melhor dizendo. Não é? E aí Inácio continua, olha, conquanto o rapaz fosse alguém que já se empenhasse em cumprir as leis e os mandamentos, e embora ele houvesse buscado a presença do Cristo, objetivando inteirar-se acerca dos assuntos espirituais, faltava-lhe compreender a impossibilidade de herdar a vida eterna, conservando-se sob o jugo inoportuno das posses e das glórias efêmeras do mundo. Então, olha, quando Jesus diz, olha, não é possível servir a Deus e a Mamon, ele não está falando de dinheiro, ele está falando dos valores do mundo. Mamon representava os valores do mundo. Então, quer dizer, como é que você vai conseguir alcançar a vida eterna? Qual é a vida eterna? É a vida do Espírito. Porque nós não temos a vida eterna encarnados. Nós vamos desencarnar. A morte do corpo físico vai acontecer. E nascer e morrer no cenário da reencarnação, você nasce para uma vida e morre para outra e vice-versa. Porque a gente vai voltar de lá para cá, não é? Então, berço e túmulo é um ir e vir dentro do princípio da reencarnação. A vida eterna é aquela em que o espírito não precisa mais passar pelas intempéries da matéria, da vida no plano material, das reencarnações sucessivas. E aí, como é que você herda a vida eterna? Quando você está puro, livre das imperfeições inerentes aos valores e conteúdos do contexto na vida, na matéria, da vida na matéria. E aí é onde a gente precisa se colocar nesse contexto, porque senão a gente fala assim, como eu não era rico, como eu não tenho a posse, eu não tenho responsabilidades nessa área. Só que a riqueza, não é? Do que a gente tem de riqueza material, nós alimentamos em nós o que nós consideramos como valor imprescindível para a nossa vida.
Então tem muita gente que vai voltar, que vai reencarnar, porque não consegue ficar sem a comida, sem o alimento pesado da matéria. Que desencarna, obviamente o espírito não precisa da comida material. Mas como o espírito está vinculado mentalmente com as vibrações grotescas da matéria, ele não consegue se desvincular disso. E aí está no plano espiritual em profundo tormento, pensando naquela pratada de comida que ele batia todos os dias no almoço e na janta. Se a gente pegar o livro Nosso Lar, a gente vai ver que houve uma revolução em nosso lar por causa da falta de carne, percebe? Então onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, aí estará a sua riqueza. Você gosta de sorvete? Você não sabe viver sem sorvete? Onde que tem sorvete? Aqui. Não é? Então quando você estiver desencarnado, você vai sentir tanta necessidade do sorvete que você, pelo amor de Deus, deixa eu voltar para lá para dar uma provadinha. Tá lá no sorveteria. Então o que tem de espírito doido para provar um cafezinho? Porque nós somos espíritos imortais, mas nós nos destinados à luz, mas nós nos deixamos levar por coisas tão pequenas. Obviamente nós estamos falando em termos simbólicos. É uma metáfora. Mas essa passagem- Agora, cada um de nós tem o seu sorvete. Qual que é o seu sorvete? Não é uma questão de cobrar. Ninguém vai chegar para você e falar assim, ó, você fez isso, paga aí agora. Percebe? É o próprio espírito que se coloca a encargo de uma lei que rege, que fala assim, olha, você sendo bom ou sendo mal, se você pular de um prédio de 30 andares, você desencarna. Se você se entregar ao vício, você sendo bom ou mal, você vai sentir os efeitos do vício. E esse efeito do vício, seja ele de qualquer ordem, porque todos nós temos nossos vícios, não é? Então eu gosto de falar mal de alguém aqui, eu gosto de emitir um pensamento negativo ali. O que os espíritos nos recomendam é que o processo da culpa ele é inerente à nossa dificuldade de encarar a realidade, o que somos, a necessidade de mudança, etc. Mas os espíritos advertem que o que mais nos prende às situações da matéria, das lembranças da última existência e dos erros, dos equívocos cometidos, é a culpa. Porque a culpa te vincula com aquela ação e não te permite movimentar. Então, quer dizer, você perdeu tempo durante um tempo, mas continua perdendo vinculado com a culpa. Então, a ideia qual é? Crescer conscientemente. Olha, eu errei, eu preciso tomar consciência disso. Então, a minha vida é o quê? É um carro andando em direção adiante. Eu tenho para-brisa, eu tenho retrovisor, então, de vez em quando eu dou uma olhadinha para trás. O retrovisor é bem menor do que o para-brisa. Então essa olhadinha é de vez em quando. Olha, tá, já fiz isso, preciso dar uma olhadinha no que tem atrás. Mas o seu foco é no que você está fazendo agora e no que vem pela frente. Crescer conscientemente, percebe? Então o que cada um de nós precisa é o quê? Lidar com as suas dificuldades de uma forma consciente para crescer conscientemente. Não é ficar pensando na lei de causa e efeito, que você fez, você vai pagar, não é? Você precisa se transformar. Você vai aprender de que forma? Não é? Através da experiência que você viveu, vai ficar vinculado com aquilo ininterruptamente, sem que haja o corte mesmo desse círculo vicioso, né? Que nos prende às sensações do que a gente já vivenciou e etc. Então, Inácio continua dizendo assim, olha, Jesus, portanto, de forma alguma condena a riqueza, declarando que ela seja motivo de queda aos que a possuem. Apenas afirma que quem detém a posse do ouro no mundo raramente direciona-se de modo edificante ao longo de sua jornada no plano material, utilizando-a como ferramenta de progresso e de auxílio para si mesmo e para todos. Percebe? Então quer dizer, a dificuldade nossa é entender que esses valores que nos escravizam, eles não estão na coisa em si, mas no valor que a gente dá àquela coisa. É o valor que a gente atribui àquilo que faz com que aquilo seja valorizado ou não. Porque quando Jesus disse, olha, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, ele está falando de uma verdade absoluta. Então o que é importante para você? O que você
prioriza como riqueza e que essa riqueza transitória te impede de herdar a vida eterna. Ou seja, o que te vincula à matéria de uma forma que seja um ciclo vicioso que você sempre perde, quer ter de novo, conquista, quer manter, e aquilo te aprisiona a essas sensações grotescas e não te permite seguir adiante. É isso que a gente precisa refletir nessa lição. Porque, especificamente falando ao jovem rico, o que era mais importante para ele era o fato da sua juventude. Era o fato das posses que ele possuía e da vinculação que ele fazia com tudo isso. Agora, o que é riqueza para você que te impede de seguir Jesus? No sentido assim, olha, o que eu valorizo na minha vida hoje mais do que o ensinamento que Jesus me propõe? Porque quando ele diz, olha, quem não deixar sua casa, sua mãe, seu pai, seus irmãos, etc., não venha após mim. Sabe que ele está recomendando assim, vou largar esse povo para lá, não quero saber mais da minha família, vou para a casa espírita, vou viver só lá dentro, né, fazendo tarefa, fazendo caridade, e não quero mais saber desse povo, não. Será que é isso que ele quer dizer? Porque o que ele recomenda é assim, aqui, olha, a sua família, a relação com a sua família faz com que a necessidade que você tem como espírito imortal de caminhar adiante, apesar da experiência com essa família, tem algo nessa relação que te impede de caminhar e de seguir adiante? Porque tem mãe que ama o filho, que adora os filhos, mas que quando desencarna não consegue desvincular daquela relação que teve naquela existência. Por quê? Porque aquela relação que tinha com os filhos, da forma como era conduzida, não a preparou para que quando a desencarnação acontecesse, ela estivesse preparada para entender essa situação de uma forma diferente. Olha, continuo sendo meus filhos, amo, vou chorar, vou sofrer, vou sentir saudade, mas eu entendo o processo reencarnatório. Percebe? E aí a gente pensa assim, estar aprisionado aos valores do mundo não quer dizer só ao carro, à conta bancária, à casa que a gente possui, é a tudo. Muitas vezes é uma pessoa com a qual a gente convive e que a gente fala assim, não vivo sem fulano. Não consigo viver, não consigo seguir a minha vida sem determinada experiência. E aí é onde a gente precisa refletir. Porque cedo ou tarde vai acontecer o momento em que a gente vai ser convidado a abrir mão desses valores. E se a gente não estiver preparado, a gente vai estar, literalmente falando, em maus lençóis. Não é? Como se diz no dito popular. Vamos passar por dificuldades no plano espiritual. E por conta disso, teremos dificuldade em aceitar a assistência daqueles que lá estão e que podem nos auxiliar no momento da transição entre a matéria e o corpo, e o plano espiritual. E aí, para finalizar a mensagem, Inácio vai dizer assim, olha, recorrendo uma vez mais à citação evangélica, compreendamos que ao conclamar o jovem rico ao desapego, muito mais do que levá-lo a doar os bens que ele possuía, Jesus convocou-lhe a uma renovação espiritual intensa. Porquanto, para aquele príncipe, desfazer-se de suas posses naquele momento, sem a reforma moral que o elevasse em espírito e em verdade, somente o transformaria em pobre, revoltado e orgulhoso. Então tá bom, Jesus. Não, beleza. Não é? Já que é isso que eu tenho que fazer, eu faço. Não é? Pega esse dinheiro, pode levar. Mas passa o resto da vida revoltado com aquela situação. E qual de nós não passa por isso diariamente? Tá bom. Não, tudo bem. Eu vou viver essa vida que você está pedindo, mas ô vida, né? É o fulano, é o ciclano, é o trabalho, é o emprego, é o ônibus cheio, é o carro que está assim, a mãe que é assado, o parente que não sei, tá bom. Já entendi que eu tenho que aceitar, né? Para vivenciar isso, porque o Jesus recomenda, porque é o que a doutrina espírita recomenda e ensina. Percebe? Quer dizer, uma dificuldade de entender o contexto da situação em si. Porque passar pela prova sem tirar dela o benefício que ela pode oferecer é passar pela prova em vão. É se colocar na necessidade da repetição.
Porque para a gente não vale tanto o que a gente vive, mas o que a gente aprende com o que a gente vive. Aí você chega lá no plano espiritual, quantas histórias chegam através das obras, dos livros? Ah, graças a Deus, né? Acabou. Ufa, desencarnei. Larguei aquele encosto lá na... né? Aí seu mentor espiritual está chegando, você está chegando lá achando que você está abafando. Né? Aí você fala assim, tô lembrado, peraí. Ah, lembrei. A matéria está meio assim, está meio confusa, mas tô lembrando. Você é aquele espírito que me ajudou antes do... pronto, fiquei 50 anos, aguentei 50 anos, aquele cara roncando do meu lado, né? Xingando, quebrando as coisas dentro de casa, e etc. Aguentei o meu vizinho, aguentei a minha mãe, aguentei meu irmão, não é? E etc. Mas para a gente isso não vai importar muita coisa. Porque o que é pedido, não por alguém que vai nos pedir, mas pela nossa própria consciência. Porque se você volta daqui da mesma forma que você foi, quando esteve na última encarnação, ou quando você partiu de lá para cá, para essa atual encarnação, você vai vivenciar as mesmas experiências, vai ter os mesmos sentimentos. Aquela sensação de conflito, de que algo não está certo, de que algo está faltando, de que tem algo errado. Aquela sensação que quando você não está bem com a sua consciência, você coloca a cabeça no travesseiro e você fica, não devia ter feito aquilo, não é? Só que no lado de lá as coisas são um pouco mais intensas. E aí dentro desse processo, muitas vezes você pede, pelo amor de Deus, nem que seja para eu esquecer um pouquinho, me dá uma reencarnação de volta. Me dá só mais uma. Me dá mais uma. Porque no período que eu estiver encarnando eu vou esquecer. Né? Eu vou encarnar, vou virar uma criança, vou ter um cérebro novinho, vou esquecer. Não é? Aí lá para os 20 anos, sei lá, 10, 15, 20 anos, na hora que eu começar a ter que ter acesso àquilo de novo, ainda tem um período para descansar. Pelo amor de Deus. Me dá um sossego. Porque a gente muitas vezes quer desencarnar para ficar livre do problema, não é assim, gente? E na verdade é o contrário. Se a gente quer ficar livre de um problema no sentido de esquecer, você tem que pedir para encarnar, não para desencarnar. Porque na hora que você chega do lado de lá, você leva o que você tem daqui mais o que ficou do lado de lá. Porque a lembrança de lá é maior. São os valores, né, gente, que a gente vai alimentando, né? Inácio prossegue. A lição evangélica, por isso, é de grande alcance e necessitamos retirar o espírito da letra a fim de não a tomarmos em sentido literal, limitando a sua possibilidade de abrangência. Consideremos que a vida eterna não é conquista destinada somente aos pobres e miseráveis do mundo, sendo meta inatingível para os abastados e detentores de riquezas na terra. Ao contrário, ela é padrão espiritual a ser atingido por todos indistintamente. E aí ele finaliza a mensagem dizendo assim, olha, será sendo assim a postura individual de cada ser perante as adversidades enfrentadas o verdadeiro diferencial que delimita vitória e queda espirituais para os que se encontram em meio a processo evolutivo, de vez que riqueza e pobreza constituem-se provas neutras, que só possibilitam a edificação do reino dos céus no âmago daqueles que as defrontam de forma valorosa, tornando-se mais humildes e mais iluminados por encararem seus desafios no mundo com espírito altruísta e com absoluto senso de coletividade. Então, o que faz a prova ser mais difícil ou menos difícil é aquele que vai enfrentar essa prova. E tanto a riqueza quanto a pobreza só serão vencidas por aqueles que passam por elas quando estes mesmos enfrentarem essas dificuldades, essas provas, com espírito altruísta, com o objetivo do bem geral. Porque se a riqueza é utilizada como bem geral, ela é fonte inesgotável de riquezas no mundo. Não é? Eu tenho uma empresa, eu dou emprego, eu possibilito a atividade de várias pessoas, a forma como cada um vai sustentar a sua família, etc. Se eu sou pobre, não adianta ficar falando que eu sou pobre e que eu não posso fazer nada. Não é? Eu vou alimentar a riqueza, que é aquela que eu reconheço como sendo imprescindível para mim e vou vivenciar e vou viver dela. Por isso que Chico Xavier foi tão rico. Por isso que Francisco de Assis foi tão rico. E olha que eles adotaram a pobreza como experiência pela qual eles quiseram passar na Terra.
Então o Chico poderia ter simplesmente falado assim, não, eu sou pobre, não tenho condição de fazer nada, publicar livro. Eu vou publicar livro como? Não tenho dinheiro para comprar nem as coisas para dentro da minha casa, como é que eu vou publicar livro, etc. Não é? Então ele poderia ter feito do contato com o outro pobre motivo para se revoltar. Nossa, não aguento pobre. Porque tem gente que é assim, não é? Pobre que não aguenta pobre. Nossa, não aguento pobre. Não aguento conviver com pobre. Chico ia de encontro com a pobreza. Então ele retirou daquela experiência aquilo que mais era rico para ele, que era o quê? O contato com o outro. O serviço social. A possibilidade de assistência ao outro. Então é o que a gente disse no começo, né? A essência dessa parábola não está na riqueza material, não é? Que o jovem possuía, mas na perspectiva de vida que ele tinha daquele momento em diante, dentro do que ele valorizava como sendo essencial para a sua vida. E foi por isso que ele não abriu mão da sua vida no plano material, da forma como ele conduzia, seguindo o que Jesus recomendava. E aí, para terminar, uma mensagem psicografada por Divaldo Franco, de Amélia Rodrigues, falando sobre esse mesmo jovem, diz que uma semana depois, nos afazeres da sua vida material, com seus amigos, mais ou menos igual hoje em dia, né? Hoje em dia o pessoal tem esse carrão branco aí, que eu nem sei o nome desses carros, não é que todo mundo quer ter agora, porque se não tem, né? Carro 1.0, né? Anda para frente, anda para trás, faz manobra, mas eu quero ter o carrão daquele lá branco que todo mundo quer ter. Antigamente eram as bigas, né? Andar de biga, lá no Império Romano, lá em Jerusalém, naquela época era uma beleza, né? Nossa, ela chegou a biga, né? Era o carro de Fórmula 1 da época, né? Então ele estava naquela, né? Com os amigos, aí teve um pequeno acidente, ele cai da biga, passa por cima dele, abre ele todo, e o que acontece com ele? Porque qual é o grande problema para nós? A gente acha que vai ter um tempo, que é o que a gente acha que é o tempo necessário para a gente fazer o que a gente precisa fazer hoje. E eu vou falar uma coisa para vocês. Lá no plano espiritual, tá cheio de gente que pensou assim. Que saiu de casa de manhã cedinho e não voltou de tarde. Que acordou de manhã, não, hoje de noite eu vou fazer tal coisa, mas não chegou de noite. Acreditando que tinha tempo. Amanhã, depois, ano que vem, daqui 10 anos, daqui 30 anos e etc. Mas chega o momento que é aquele que te é pedido para estar em contato com você mesmo. Para que você reflita a respeito do que você é e do que você fez, da experiência que te foi passada. E é isso que a gente tem que pensar. O que é que eu valorizo essencialmente como riqueza? Que Jesus abençoe a todos vocês. A gente agradece mais uma vez pela oportunidade. Que a gente possa retirar do tema estudado aquilo que tem de melhor a nos oferecer.